bem, meus queridos alunos, queridas alunas, como todos sabem, sou a Zezé, diretora da Narcisa Amália, e a gente pensou nesse momento para a gente matar um bocadinho a saudade, refletir um pouquinho sobre o Dia dos Namorados. Algumas questões serão tratadas, como a química do amor, a história do namoro pelo mundo, a valorização da mulher. Então, eu espero que esse momento seja um momento rico para todos nós, de aprendizado. Espero que vocês estejam respeitando a quarentena bem direitinho, seguindo as orientações, tranquilos, que daqui a bocadinho vai passar e nós estaremos presencialmente na nossa escola querida. Para iniciar, eu vou ler 2 poemas de amor para vocês. O primeiro é do Carlos Drummond de Andrade. O título é Amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que traz o mar à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e a ave de rapina, este o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Agora um do Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. Esse já é bem conhecido. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de morrer encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Espero que vocês tenham gostado dos poemas e agora vocês vão ficar com a coordenadora, com as professoras de história. Tá bom? Um beijo grande, muita saudade. Boa tarde. Eu sou a professora Maria Beatriz, da sala de leitura, e junto com as minhas colegas iremos desenvolver essa live. Nós temos aqui a professora Fabiana, de Ciências, nossa coordenadora, professora Yara, de História, Cris e Patrícia, todas de História. A gente vai começar conversando com vocês e depois vamos abrir para as perguntas. Peço também que vocês escrevam sugestões para as próximas lives. Isso se vocês gostarem e quiserem que a gente continue. E o horário melhor também para vocês. Então, vamos lá. Vou começar com a professora Fabiana. A ciência pode explicar por que as pessoas se apaixonam e querem viver para sempre juntas? Meu microfone está desligado? Tem que ligar o som. Estou tentando.
Lá em cima, Tem João. que ligar o Essa som, da Fabiana. Patrícia. Lá em cima. Você vai ouvir. Ai, gente, boa tarde. Oba! Desculpa a confusão aqui, né? Tudo é muito novo, mas é muito bom estar aqui com vocês. É bom saber que parte da Narcisa está aqui com a gente também. É muito bom, muito enche o coração de amor saber que vocês estão por aqui, tá? Eu vou responder a pergunta da Bia e começando pelo seguinte: ficar juntos por toda a vida, né? É muito comum, a gente ouve isso desde a infância, né? Quando a tia contava histórias dos contos de fada, né? Juntos, felizes para sempre. Então, eu quero dizer para vocês que toda essa história de amor, ela tem uma parte cultural, mas ela também tem uma parte biológica, né? É de defesa da nossa espécie mesmo. Nós que somos seres vivos e sempre estivemos num ambiente hostil, se a gente estiver juntos, se a gente conseguir fazer pares e estiver juntos, nós ficamos muito mais protegidos no meio ambiente. Então, lembrando aí, principalmente lá para o 6º ano, que a gente começou falando sobre os seres vivos, né? Os seres vivos, eles executam um ciclo vital, nasce, cresce, reproduz e morre, né? Envelhece e morre. Reproduzir e encontrar pares para permanecer biologicamente, né? É tão importante que as espécies permaneçam vivas no ambiente, né? Preservem os seus descendentes por meio dos seus filhotes. Então, é a partir desses encontros, né? Dessa formação de pares que a gente consegue isso. Então, evolutivamente, aí eu já estou falando mais para o 8º ano, né? Evolutivamente, isso foi imprescindível para a preservação da nossa espécie. As espécies mais complexas, evolutivamente falando, investiram mais, né? Aves e mamíferos, por exemplo, elas têm estratégias de sobrevivência reprodutiva, como penas, né? Penas coloridas para atrair o parceiro. Mamíferos podem exalar odores, fazem ruídos, né? E nós, seres humanos, que é o que nos interessa hoje, Dia dos Namorados, né? Ninguém tá com namorado, porque todo mundo tá de quarentena, por isso que a gente tá batendo esse papo. Eu tô com o meu. Eu tô. Nós investimos muito mais, gente. Assim, a nossa espécie investiu muito mais. Nós temos mecanismos que são mecanismos neurológicos, que vão nos defender e nos tornar mais capazes de encontrar o par perfeito, né? O par ideal para manter a nossa espécie preservada ao longo do tempo. Mas essas relações, elas são também culturais. Por exemplo, depende do lugar onde nós nascemos. Tem pessoas que nascem em lugares em que elas mesmas não podem encontrar seus pares. E aí esses pares vão ser encontrados pelos seus pais, pelas suas famílias. Mas nós que estamos num ambiente, uma república democrática, temos a liberdade de encontrar esses pares. Então a gente vai poder ativar esses mecanismos biológicos, né? A gente vai usar o nosso sistema nervoso, né? É comum a gente associar, quando está falando de amores e paixões, a gente associar o coração. Vocês fazem muito isso. Porém, não é com o coração que a gente se apaixona, não é com o coração que a gente ama, não é com o coração que a gente escolhe o crush, não, senhor. É com o cérebro, é com o sistema nervoso que a gente faz essas coisas. O sistema nervoso, que a gente deveria estar estudando no 8º ano agora, né? Ele tem células muito especializadas, são chamadas neurônios. O que acontece é que esses neurônios, eles nunca se encontram, né? Se eu tiver 2 neurônios aqui, há um espaço entre eles. Esse espaço a gente chama de fenda sináptica. E nessa fenda são lançadas estruturas químicas que nós chamamos de mediadores, né? Neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles têm nome, por exemplo, dopamina, por exemplo, noradrenalina, e são eles que são responsáveis para quando você entra, né, no estado absoluto de paixão, sabe? Quando você cisma, né? Procura um par, acha um par e cisma com ele, é porque o seu sistema nervoso está produzindo um monte de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está associado à euforia, ao bom humor, à sensação de prazer. Então, é muito bom. O corpo gosta de ter excesso de dopamina.
O corpo gosta de ter bastante endorfina. E todos esses neurotransmissores, eles são liberados quando a gente acha que encontrou aquele crush que é pro resto da vida, né? E vamos viver com ele. Tem um outro neurotransmissor, né? A noradrenalina, por exemplo, ela é responsável pelas batidas do coração. Então, sabe, quando você passa por aquele namorado, o coração começa a bater mais forte, é a noradrenalina que está agindo ali, né? Provoca suor também, né? A mão fica suada, o ritmo cardíaco aumenta. Tudo isso é química e não é com o coração, é tudo com o teu cérebro que tu tá fazendo. Tem um neurotransmissor que eu acho muito interessante, que é a serotonina. A serotonina, quando a dopamina, a noradrenalina tão alta, a dopamina baixa, a serotonina baixa, desculpa. E a serotonina é um hormônio, é um neurotransmissor da atenção. Então a gente fica muito mais disperso quando tá enamorado, né? Vocês já ouviram a mãe falar, tá apaixonado, ficou bobo. Acontece isso mesmo, a gente fica. Por quê? Porque você começa a baixar a quantidade de serotonina, fica mais disperso e aí começam a ter outros problemas, né? Então não deixa a sua serotonina baixar muito não, tá? Fica esperto. E aí eu vou encerrando essa pergunta de Bia e eu quero lembrar para vocês o seguinte. Nós temos um espaço de passagem entre a infância e a fase adulta, que é uma fase de amadurecimento. Essa fase a gente chama de puberdade, né? Tem início na puberdade e começa a adolescência. Esse espaço de tempo, ele é marcado por mudanças físicas externas, por exemplo, nas meninas, o aumento das mamas, né? O alargamento dos quadris, surgimento dos pelos, meninos e nas meninas, né? Os meninos têm o engrossamento da voz, né? Os pelos começam a aparecer, barbas, espinhas, né? Tudo isso é caracterizado externamente. Mas nós temos mudanças internas também, oscilação de humor muito grande nos adolescentes, né? A gente oscila euforia com depressão, porque vocês estão aprendendo a lidar com essas emoções que são muito novas. E tudo isso acontece exatamente na fase que você está despertando para conhecer o seu crush. Isso é um problema, porque há uma descarga, né, de hormônios novos que você não produzia na infância, que passa a produzir na adolescência. E, paralelamente, há também a liberação desses neurotransmissores. Então, assim, quando você começa a se descobrir o corpo, percebe que o corpo está mudando, que o seu gosto está mudando, que o seu interesse está mudando, você também começa a querer perseguir um crush, um par para viver para o resto da vida, né? Então, é um processo de amadurecimento, é um processo de entendimento desses afetos que está começando para vocês agora e é muito bom que a gente esteja conversando sobre isso. Respondido, Bia? Respondido, muito bem, aprendemos bastante coisas, né? Ah, que legal. Isso. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a professora Cris. Professora Cris está aí? Tá. Estão me ouvindo? Sim, Cris. Uma curiosidade. Como as pessoas paqueravam ao longo da história? Na antiguidade, na Idade Média, na moderna. Mas primeiro você explica para os nossos alunos o que é paquerar, porque eu acho que alguns não devem saber. Poxa, gente, primeiro boa tarde, né? Um prazer estar aqui com vocês, muitas saudades. O que é paquerar? Paquerar é quando a gente olha para aquele menino, olha para aquela menina, acha que ele é interessante, acha que ele é bonito, a gente começa a observar como ele fala ou ela fala. Se tem uma festa na escola, a gente observa como ele dança, como ele conversa. Na aula de educação física, é o que hoje vocês chamam de crush. Então, no tempo da gente, era paquerar. E olha só, gente, eu não posso começar nada sobre a história sem falar nos nossos amigos gregos. Os nossos encontros semanais, eu sempre começo falando sobre eles. Então, gente, os gregos, eles diziam que existiam 3 formas de amor. O primeiro era o ágape. O ágape é o amor que nos une a Deus. É o amor que nos leva a congregar numa determinada irmandade religiosa, seja ela de qual credo for. Depois eles diziam que o segundo amor era o amor philos, era o amor do companheirismo,
né? Era a amizade, é o amor que nos une à nossa família, é o amor que une os diferentes. Olha só, gente, o amor que une os diferentes é aquele amigo que a gente faz, aquele amigo que a gente tem mais liberdade para contar os nossos segredos, enfim. E o terceiro amor era o Eros. O Eros é o amor apaixonado. É aquele amor que nos faz querer ficar ao lado de alguém para a vida toda. Tá? É o amor que a gente vai ter pelo crush, como vocês dizem. Muito bem, gente. E os gregos diziam que para a vida ser interessante, deveria haver o equilíbrio entre essas três formas de amor. Bom, muito bem. Na idade, aí a gente passa para a Idade Média. Na Idade Média, as pessoas se casavam muito cedo e sempre por interesses, né? Interesse de quê? De aumentar o tamanho das suas terras, o tamanho das suas riquezas. A idade para as meninas se casarem era de 12 anos e dos meninos 14 anos, né? Não havia namoro, não havia noivado, era tudo bem rápido. E os noivos sequer se conheciam, tá? A gente chega, o amor romântico, que é esse amor que a gente idealiza, né, que a gente fica sonhando com o nosso par, esse amor vai surgir na Idade Moderna, tá? Na Idade Moderna, lá no Renascimento, qual de vocês nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, né? Aquele ideal de amor em que eu faço tudo pelo meu amor, eu inclusive dou a minha vida por ele, né? Então, esse amor romântico, essa ideia do romantismo, eu vou escolher aquela pessoa com quem eu vou ficar para o resto da minha vida, surgiu na Idade Moderna. Muito bem, gente. Esse é o amor ideal, né? O amor com o qual a gente sonha, mas a gente sabe que, na verdade, muitos casamentos continuaram acontecendo por interesse, tá? Eu respondi, Bia, eu volto depois ou eu continuo aqui mais um pouquinho? Vamos agora chamar a professora Patrícia, tá aí, professora Patrícia, para ela explicar uma coisa. Essa data, o Dia dos Namorados, só é comemorada aqui no Brasil? Não, ela é comemorada, quer dizer, o Dia dos Namorados é comemorado no mundo inteiro, só que a data do dia 12 de junho é exclusividade do Brasil. Tá? Na maior parte dos países, principalmente os países do hemisfério norte, mas também na China, no Japão, é comemorado o Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim, né? Aí eles chamam de Valentine's Day. Vocês já devem ter ouvido em filme, né? O dia de São Valentim, né? Valentine's Day, que as pessoas vão comemorar o Dia dos Namorados, né? E é diferente daqui, né? A gente comemora no dia 12 de junho porque é a véspera do dia de Santo Antônio, que no Brasil, só no Brasil, é o padroeiro dos casamentos, é o santo casamenteiro, né? E o nosso país é um país de tradição católica, tem uma religiosidade muito forte, então era muito comum, né, no século XIX, até a metade do século XX, as moças irem para a igreja pedir um marido no dia de Santo Antônio, e na véspera era muito comum que se fizessem simpatias, né? Diz a lenda que tinha gente que botava o Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do armário, até o Santo Antônio conseguir um marido para a menina, né? E quando foi em 1948, um sujeito que é o pai do governador de São Paulo, o nome dele também é João Dória, o mesmo nome do governador, ele era um empresário, né, muito esperto, e ele criou a data do Dia dos Namorados na véspera do dia de Santo Antônio, justamente para aproveitar desse elemento cultural brasileiro e conseguir vender mais, né, os produtos da loja dele. E o Dia dos Namorados aqui se tornou o terceiro lugar em vendas, né? O primeiro é o Natal, depois é o Dia das Mães, depois é o Dia dos Namorados, o terceiro dia que as pessoas mais compram coisas, né? E ele foi criado para isso mesmo. Em 1948, foi sendo alimentado pela propaganda, e a gente
e pegou, né? Tá todo mundo aqui no Brasil comemora no dia 12 de junho. Mas em outros países se comemora em outras datas. Eu falei do Valentine's Day, que é muito comum, né, ser comemorado nos Estados Unidos, na Itália, na França, no Japão, na China. Mas, por exemplo, na Argentina, eles têm uma semana que não tem nada a ver com nenhuma das duas datas, tá? Do dia 1º ao dia 7 de julho, tem a Semana de la Dulzura, que é a Semana dos Doces. Então, nessa semana, né, existe uma troca de doces, as pessoas compram doces para dar umas para as outras e os namorados também, né? Essa data foi criada em 1989 também para estimular, né, o comércio de doces, e pegou lá e as pessoas comemoram isso como uma semana de afeto, de amor e tal. Agora, vamos lá, vamos voltar para o Valentine's Day, né? Aqui no Brasil a gente não conhece muito esse São Valentim, mas ele, diz a lenda, né, porque até 1969 a Igreja Católica considerava ele como um santo. E foram estudar a vida do santo, não mártir, né? Ele não chegou a ser santificado. E foram pesquisar a vida do sujeito e ninguém encontrou provas reais que a vida dele tivesse acontecido, né? Então não se sabe se ele é uma lenda, né? E aí tiraram ele do calendário lá das homenagens oficiais, né, da religião católica. Mas o dia de São Valentim já tinha pego em vários países do mundo, né? E o que se conta, né, da história dele? Que ele era um padre no século III, um sacerdote, no século III depois de Cristo, né, em algum lugar do Império Romano. O Império Romano vivia em guerras, né, muitas guerras, e o imperador daquela época proibiu que se fizesse casamento durante as guerras, a época de guerras, né? E ele se recusou a cumprir isso e continuava casando as pessoas. Ele foi descoberto, é claro, né? Foi pego e foi encarcerado. No cárcere, parece que esse Valentim se apaixonou pela filha do carcereiro e trocava cartas com ela. E na última carta que ele escreveu para ela, antes da sua morte, ele morreu no dia 14 de fevereiro, que é o dia que se comemora, né, o dia dele, o dia dos namorados, né, nesses outros lugares do mundo. Ele escreveu no final da carta de seu Valentim. Então, lá nos Estados Unidos, né, quando você vai paquerar o seu crush no dia, né, de São Valentim, ele é o seu Valentim, entendeu? Deu um beijo na boca em alguém no dia de São Valentim, ele é o seu Valentim. E tem até uma cidade na França que chama Cidade de Valentim, né? Essa cidade, na França, é uma vila, uma cidade pequena, mas que do dia 12 até o dia 14 de fevereiro, né, nessa época, ela fica uma cidade lotada de casais, de namorados, comemorando, né, o amor. Na China, né, que é um lugar tão distante também, é costume que os homens deem flores vermelhas para as suas amadas no dia 14, né? E no Japão, olha só que coisa engraçada, são os homens que dão presente para as mulheres no dia 14, as mulheres não dão presente, e são bombons, né? Dizem que quanto mais fino o bombom, mais a mulher está interessada no compromisso. Se for um bombom assim, um chocolatinho, é porque ela não quer muita coisa com cara, não. E, enfim, aí um mês depois, no dia 14 de março, é o Revide, né? Os homens vão presentear as mulheres que lhes deram os bombons. Interessante, né, ter duas datas em lugares, nesse lugar, né, no Japão. E aí, para resumir, gente, é isso. A gente comemora aqui no dia 12, o resto do mundo comemora no dia 14 de fevereiro, mas o que importa é a gente comemorar o amor, né? É isso. Obrigada, Patrícia. Agora a gente vai voltar um pouquinho na Cris, porque ela falou sobre a paquera ao longo da história, mas agora eu quero saber como é no Brasil, como era a paquera.
Então, Bia, olha só, eu esqueci de falar na primeira vez, quando o amor romântico surgiu, não havia essa coisa do toque, né? No máximo, os apaixonados tocavam a mão uns dos outros. E a comunicação entre moças e rapazes era feita com o leque. A posição do leque, se tapava o rosto, se abanava, se abaixava a cabeça, era toda feita dessa forma. E os rapazes utilizavam os lenços. Eram assim que os apaixonados trocavam, havia todo um código de mensagens trocado assim. Olha só, gente, no Brasil, eu vou começar falando com vocês a partir da década de 20, porque o mundo mudou bastante depois desse período, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Então, olha só, gente, no Brasil, a gente vai falar que nesse período, o que acontece? As moças, nessa época, elas eram vistas como verdadeiros anjos. E havia uma festa, que era a festa de debutante, que hoje são os aniversários de 15 anos, né? Onde essas moças eram apresentadas oficialmente à sociedade, era uma grande festa, um grande baile. E geralmente, isso acontecia, as moças eram apresentadas vestidas de branco, né? Bem, o namoro surgia, né? Os rapazes se interessavam pelas moças nesses bailes, e as moças, havia sempre um casamenteiro na família, que fazia esse intermédio, né? Levava um bilhete de amor para uma carta de amor para o outro. Era assim que eles se comunicavam. Eles marcavam encontros em locais públicos, sempre supervisionados, geralmente por esse casamenteiro. Sorveterias, faziam passeios, não se tocavam, né? Quando uma moça chegava a dar o braço a um rapaz, era um compromisso muito sério, tá bom? Em 1930 já não tem mais esse casamenteiro. A partir da década de 30, dos anos 30, 10 anos depois, não tinha mais o casamenteiro. O rapaz se dirigia ao pai da moça e pedia a moça em namoro. Isso era considerado, gente, um compromisso muito sério, né? Os casais também faziam passeios sempre observados por alguém. Nos anos 40, esse contato entre os namorados vai aumentar. Eles vão poder ficar no portão da casa da moça. A moça do lado de dentro e o rapaz do lado de fora. Beijo, nem pensar. Eles eram observados atentamente por dentro da casa, né? Pela mãe, sempre a mãe, a tia, a avó. Elas ficavam de olho. E olha só, gente, o namoro era um compromisso muito sério. Terminar o namoro era uma desonra para a moça. Nos anos 50, 10 anos depois, o namoro entra em casa. Os namorados passam, então, a namorar sentados no sofá. Vocês estão achando que era fácil? Não era, não. Geralmente, o irmão mais novo ficava sentado entre eles. Beijo, nem pensar, gente, nem pensar. O namoro continuava sendo um compromisso muito sério, observado de perto pela família. Mas olha só, gente, na década de 60, aí as coisas começam a mudar. É época do rock and roll, dos Beatles cantando Let It Be, de Elvis Presley mandando ver, né? E aí os jovens iam aos bailes, se encontravam, já se trocavam beijinhos, né? Se abraçavam, mas o namoro ainda era uma conversa muito séria. Moça que namorava muito? Sei não. Nos anos 70, gente, com a chegada das mulheres ao trabalho, o namoro vai sofrer uma grande diferença. Ele já não é um compromisso tão sério, mas ele passa a ser reconhecido como um período em que as pessoas se conhecem, para ver se é aquilo que elas querem mesmo, e se vamos ficar juntos para sempre, né? Será que é isso que é melhor para nós? A partir dos anos 80, gente, surgem os primeiros sites de relacionamento. Tá? Os namoros definitivamente não eram mais compromissos, tá? Não eram mais compromissos sérios, tá bom? Nos anos 80, as pessoas começaram a ficar ao invés de namorar, né? E para aquele ficante ser considerado um namorado ou namorada, vai depender de quantas vezes eles vão ficar
ao longo do tempo, tá? Isso foi, na época, assim, gente, uma coisa bastante chocante para nós, da nossa geração. Que história era essa de ficar, né? E olha só, gente, nos anos 2000, na chegada do século XXI, que é o tempo de vocês, aí, gente, a maior parte dos relacionamentos, isso aí é comprovado estatisticamente, ele começa via internet. As pessoas se conhecem através da internet e se unem por ali, né? Chegaram definitivamente os crushes e as pessoas continuam ficando, né? E o namoro perdeu definitivamente no século XXI essa característica de seriedade, né? Aquele compromisso sério, quase um casamento. Então, olha só, gente, olha como nós mudamos. Nós tínhamos, na Idade Média, um período em que não havia namoro, o noivado era muito breve, para um período em que as pessoas namoravam durante muito tempo, noivavam por muito tempo, até que elas viessem a casar. Né? Um casamento formal, num templo religioso, seja ele de qual religião for, e para os tempos atuais, onde as pessoas muitas vezes nem oficializam as suas relações, elas simplesmente se unem e iniciam uma vida juntas, tá? Cris, é isso, gente. Cris, obrigado pela sua explicação. Nós estamos terminando a live, infelizmente, mas a Yara, ela tem alguma coisa para nos falar. Enquanto a Yara estiver falando, cair, eu queria agradecer a presença de todos e as perguntas a gente vai responder para vocês, tá? Continue aí. Que a gente vai responder. Yara, infelizmente, nem todo namoro Estão me ouvindo? Agora estou. Tá, Yara, infelizmente, nem tudo são flores no Dia dos Namorados. Por vezes, algumas relações não terminam no final feliz. Como podemos valorizar a mulher nos relacionamentos de hoje? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. É muito legal estar aqui. E eu estava aqui vendo os comentários dos alunos, é legal a participação, acho que tem pai participando também, isso deixa a gente muito feliz. Para responder a tua pergunta, eu vou fazer 2 adendos. O primeiro é o seguinte, é legal a gente ter essa oportunidade, que está todo mundo aprendendo junto, nenhuma de nós sabia fazer live, nenhuma de nós tem estrutura para isso, nós somos professoras da Rede Municipal de Educação. E a gente não tem essa estrutura para fazer. A gente está aqui por um ato de carinho, por um ato de amor, um ato de parceria e um ato de empoderamento e valorização das relações. Ou seja, não estou nem fugindo da tua pergunta, vamos lá. Uma das coisas que eu também vou responder é o seguinte, por que Dia dos Namorados a gente escolheu falar? Primeiro porque está na mídia, está todo mundo falando, nossos alunos são jovens, existe uma grande carga da mídia, do próprio comércio, os shoppings foram abertos ontem, justamente porque hoje era Dia dos Namorados, não importando nem se quem fosse dar um presente para a namorada ia dar de presente também um covidzinho de leve, né? Isso também cai dentro da valorização. Qual é o valor que a gente dá à vida? Qual é o valor que a gente dá à nossa relação? Qual é o valor que a gente nos dá enquanto seres humanos? Vou tentar ser bem rápida, bem curta, mas principalmente para os alunos mais velhinhos dos 9º anos, sabem que a história tem essa característica dinâmica, né? Ela vai lá na Idade Antiga, ela vem cá na Idade Média, volta para a atualidade para a gente entender a nossa realidade e chegar no futuro cada vez melhor. Lá na antiguidade, como disse Cris, as relações eram pautadas principalmente em acordos. Os casamentos eram tratados independentemente da vontade do sujeito, né? Na Idade Média se deu um jeito de se apaixonar também, mas a mulher ainda continuava sem ter muita opção, sem ter muita liberdade. E hoje, quando eu quero falar de valorização, a gente tem os outros tipos de relacionamento também, né? Imagina se alguém fizesse as tuas escolhas por você. Imagina se você não tivesse o direito de escolher com quem se relacionar,
a forma como se relacionar. Todo esse processo, tudo que a gente conseguiu até hoje, a gente tinha de um acordo nupcial travado no ato do nascimento, e isso é um fato histórico, isso é aula, por uma necessidade biológica que era a procriação, isso é aula de ciências, através de uma comunicação que era feita muitas vezes por escrito, aula de português, tinha a questão do próprio dote que era pago, as famílias que tinham meninas pagavam para alguém querer se casar com ela, como se a mulher fosse um fardo e uma mercadoria tão ruim que o pai tinha que pagar para alguém querer aquela menina, né? Então, aula de matemática. Só para explicar para o pessoal que estava nas perguntas preocupado se isso era aula ou se não é, aí eu respondo a pergunta e já respondo quanto de aula a gente faz de uma maneira diferenciada, porque nem toda aula é aquele gesso, né? Mas voltando, aí a gente vem, como o Cris lembrou, dos relacionamentos virtuais, o mundo atualizado, né? As relações virtuais, elas começaram, vieram para ficar. Hoje você muito escuta que muitas pessoas se conheceram através das redes sociais. Eu sou uma prova viva disso, também não acreditava que os relacionamentos pudessem ser sérios e ser algo limpo, vindo de um ambiente em que você não está cara a cara com o sujeito, e acabei casando, né? O negócio funcionou. Mas e isso tem muito a ver como você se compreende como pessoa, como você se enxerga enquanto pessoa e o quanto você se coloca os seus próprios limites. O que eu quero dizer com isso? Mesmo no ambiente, seja ele real ou virtual, a relação pode te denegrir enquanto pessoa. Sejamos mulheres com homens numa relação hétero, sejamos mulheres com mulheres, sejamos homens com homens. Não importa, somos seres humanos e precisamos nos respeitar. Quando alguém pede para você que você se dispa na frente de um computador e você não conheceu essa pessoa, como muitos jovens, e infelizmente alguns jovens já foram meus alunos, já me contaram isso, que um namorado pediu que ela mostrasse o seio na internet. É proibido? Não. Se você for menor, é ilegal. Mas proibido é complicado, né? Principalmente no ambiente tão virtual assim. A questão é, o quanto isso vai te fazer bem ou te agredir enquanto ser humano? São essas coisas que a gente precisa olhar para a história, o quanto a gente evoluiu. Hoje, somos homens e mulheres livres para escolher a pessoa com quem a gente quer passar, seja um tempo ou seja o resto da vida juntos. A gente já andou muito nessa seara. A gente criou métodos e formas para, inclusive, comemorar a junção de dois seres, como é o caso da festa de São Valentim e a própria data aqui no Brasil, chamada de Dia dos Namorados, que tem toda uma gama cultural envolvida nela, né? O que a gente precisa mesmo é se enxergar enquanto pessoa, reconhecer-se como pessoa, gostar da gente, gostar de tudo que a gente vê, seja bom, seja ruim, porque alguém que gosta da gente vai enxergar os defeitos como oportunidades e não como defeitos, não como obstáculos. Se a gente enxerga isso, toda relação que nós nos dispusermos a fazer, mesmo que ela não dure muito tempo, ela vai ser uma relação benéfica para a gente. A gente não vai criar uma sociedade cheia de neura, cheia de não me toques, ou pessoas que sofram por ceder a coisas que não lhes agrada, né? Existe, inclusive, agora, tá bem atual, a campanha do o não é não. Não tem essa de só porque é mulher ela disse não, mas na verdade ela queria dizer sim, então eu posso fazer isso, isso e aquilo que ela não vai poder reclamar, como é o caso de alguns namoros que acabam em violência, né? E outra, meu corpo, minhas regras.
Nós temos exemplo, eu até vim vestida, já que Cris mostrou o leque dela, deixa eu mostrar minha Frida Kahlo aqui, ó. Né? Uma das mulheres que estão na nossa história, presentes na nossa história, e que lutou para que as relações, claro que a relação dela era uma relação hétero, mas a gente pode pegar o exemplo da Frida para qualquer tipo de relação da atualidade, né? Todas as relações tinham que se basear principalmente no respeito, seja uma relação de um papo, seja a relação de um namoro, de uma paquera, de uma crachada, como vocês dizem, né, de um crush, de um casamento, seja a relação entre pais e filhos, seja a relação entre professor e aluno. Todas as nossas relações, elas têm que ser pautadas principalmente na valorização do ser humano, que é o que a Narcisa prega, né? E essa valorização do ser humano começa com uma frase muito tranquila: se eu não quero que façam a mim, seja um beijo ou um tapa, eu não vou fazer com os outros, né? Eu acho que vai muito por aí. Eu tinha preparado um monte de coisa para contar para vocês, mas a gente vai continuar falando disso. A mensagem que eu queria deixar bem forte hoje é: não tenham preconceito com o conteúdo da escola. Se tem uma coisa que eu descobri com a história, é que tudo é história. Aí eu fui trabalhar no Acelera, eu descobri que tudo era biologia também, tudo era matemática, tudo era linguagem, então tudo entrava tanto em português quanto nas outras línguas. E me desculpe que eu não falei em todas as disciplinas, porque também não dá. Mas o ser humano é um ser integral. A gente precisa aprender que não é porque um tema é diferente do que está no livro que ele não vai chegar lá. Isso também é valorização humana, né? Só um dado para vocês: a gente teve, como valorização da mulher, o primeiro grito que as mulheres começaram a dar foi a partir de 1940, com a questão da briga pelo voto. Mulher não podia votar, mulher não podia falar em público, mulher não podia trabalhar, mulher não podia fazer nada disso. Aí veio a guerra, né? Fazendo a ponte lá com Cris e Patrícia. Aí veio a guerra. Os homens estavam na guerra, faltou braço nas fábricas. Não tinha braço para fazer as armas para os homens lutarem. Então as mulheres começaram a fazer essas armas para que seus homens pudessem voltar. Quando os homens voltaram, eles acharam que as mulheres não iam poder mais trabalhar, que elas iam ficar felizes em voltar para os seus lares para apenas cuidar de suas famílias. E elas provaram que elas poderiam fazer tudo isso. Eu vou ficar devendo a imagem, porque eu não consigo colocar aqui para vocês, mas é a imagem de uma mulher americana que ela tem um lacinho na cabeça e ela dá uma banana para os homens, né? Um dos símbolos do feminismo. O pessoal do 9º ano vai ver isso nas páginas dos livros, depois eu posto para vocês verem. E a partir daí começa o processo da mulher lutar pela valorização das relações. Quando o homem vinha bater nas suas mulheres, bater nas suas namoradas, elas tinham força. Não, para aí. Se eu tenho força para ajudar as fábricas, se eu tenho força para trabalhar, inclusive em atividades fortes, atividades de homem, por que eu tenho que aceitar pancada? E você vê hoje, infelizmente, entre os jovens, essa tecnologia, esse acesso, essa liberdade, às vezes não nos orientam a primeiro nos respeitar, a primeiro criar as nossas barreiras de basta, né? A gente vê, eu tive alunas na Narcisa Amália que já levaram tapa dos namorados, aí vinham me falar, e eu, gente, mas se é namorado é para viver feliz, é para amar, é para namorar, ficar enamorado um do outro, gostar um do outro. E a gente vê que um dia dos namorados nos serve para ver tantas lutas que a gente ainda tem que travar, tanta coisa que a gente ainda tem que aprender, tanta matéria que a gente tem que estudar para continuar lutando pelos nossos direitos nessa sociedade que está em constante mutação. Falei pra caramba, né?
Oi, Yara. Tempo, Bia, respondi? Respondeu, muito bem respondido. Olha só, eu estou vendo aqui o chat, as pessoas elogiando a nossa iniciativa e algumas pessoas querendo falar a respeito das aulas, tá? Mas a live de hoje não é para tratar desse assunto, né? Mas podemos marcar uma live em que os pais e os alunos possam ter a chance de falar do que está achando das aulas. Muitos estão reclamando que as aulas deveriam ser através de lives, não só conteúdo, né? É uma reclamação. Na verdade, eles querem aula no YouTube, Bia. Pelo que eu entendi, querem aulas no YouTube. Isso então, é um papo que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma live em que eles vão poder falar, né? Os pais, os alunos que estão sentindo, né? São 3 meses que eles estão fora da escola e não estão tendo aula. Estão tendo aula, né? Sim. Não é aquela aula presencial, mas é um tipo de aula. Eles têm atividades, os professores corrigem, né? Não tem o ao vivo como a gente está tendo aqui. Talvez eu acho que a nossa live já fechou, hein? Fechou? Acho que sim. Saiu do meu computador, dá uma olhada lá. Vem, João. Porque tá com um atraso, né? Ah, não, tá aberto. Desculpa. Gente, deixa eu falar um pouco para finalizar, Bia. Vai, Fabiana. Então, olha, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo que pôde participar. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós passamos o dia inteiro tentando fazer esse pedacinho de tempo acontecer e foi com muito carinho. É com carinho que a gente lembra de vocês. Nós também estamos com saudades. A gente sabe que não é a melhor maneira, né? Mas é a única possível nesse momento para que todas essas famílias estejam em segurança, que é o que a gente precisa pensar nesse momento. E eu queria também lembrar que vocês podem perceber, até pelo público que está aqui presente com a gente, nós não temos 10% da escola aqui, gente. A nossa não escola, tem nenhuma turma. Pois é. São 21. A nossa escola comigo. É uma escola pública, né? É uma escola que é feita para todos. No entanto, a gente precisa respeitar essas particularidades. Nós temos uma quantidade gigantesca de aluno que não tem acesso, que não tem computador, que não tem internet de qualidade para acompanhar nem o que aconteceu aqui hoje. Isso não é uma aula de jeito nenhum, isso foi um carinho para atender tanto a ansiedade dos nossos alunos, mas a nossa também. Hoje é dia dos namorados, mas na verdade hoje é dia da gente comemorar os afetos. E é carinho que nós temos por essas crianças e é por isso que nós estamos aqui hoje. Tirando o coelho da cartola, sem saber fazer, aprendendo de qualquer maneira. Nós não fomos preparados para isso, mas nós estamos aqui por todos eles. Mas, infelizmente, nós não podemos fornecer um conteúdo que seja apenas para 5% da escola. E nós seguimos uma orientação, que é a orientação da Secretaria de Educação. Tá? Então, por eles e seguindo as orientações dele, eles têm de segunda a sexta-feira conteúdo, né, de todas as disciplinas elementares, curriculares, né? É preciso acompanhar. Agora, aula ao vivo, infelizmente, nós ainda estamos muito distantes dessa realidade. Pode falar, Zezé. Perfeito, perfeito. Gostei muito das suas colocações. A gente não pode transformar o que é um carinho, uma preocupação, assim, um afeto a mais, a uma exclusão daqueles que não têm como acompanhar. A gente fica muito feliz com essas pessoas, com esses alunos, com os responsáveis que estão, que conseguiram acompanhar, mas a gente se preocupa com aquele que não tem nem um celular, sabe, que é um celular para a família inteira. Então, a gente se preocupa com esses também. A gente não pode abandonar, a gente não pode excluir. Nossas práticas não são de exclusão. Nossa escola é uma escola humana que se preocupa com todos, gente. O que a gente quis hoje e o que a gente quer com essas futuras lives é realmente um momentozinho de carinho, não é uma aula. É quem pode. Por isso, não é obrigatório. Sabe? Então, é assim, muita tranquilidade nesse momento, todos, sabe, gente? E só completando o que Zezé falou, a gente só não pode esquecer uma coisa,
além da gente ter que trabalhar para todo mundo, nenhum professor se exclui em trabalhar com quem esteja eu quero um conteúdo a mais. Eu, por exemplo, me coloco à disposição, todo mundo tem acesso ao meu celular, me pede no cantinho que eu falo. O que não dá, e detalhe, a gente não está fazendo isso ganhando nada a mais também, a gente não está fazendo isso visando nem o monetário, não. A gente faz. Esse não é o problema. Quem quer a mais não é problema. A gente dá. O problema é tirar de quem não tem o mínimo. Isso a gente não pode fazer, né? E outra, eu acredito que toda oportunidade de encontro, isso eu acredito na minha vida e posso falar isso de cadeira, porque eu fui aluna da Narcisa Malha. Mesmo um papo num telefonema com o Zezé, eu estou aprendendo alguma coisa, né? Hoje a gente preparando a live, eu falei uma palavra e como ela é professora de português, eu perguntei se estava certo, não sei se foi ontem, hoje ou ontem. Eu perguntei se estava correto, ou seja, mesmo num papo, numa conversa, a gente está aprendendo. Eu aprendi com uma professora muito antiga que as palavras até ensinam, mas os exemplos nos arrastam, né? Então, se a gente tem um ambiente de carinho, um ambiente de afeto, nós vamos nos tornar pessoas melhores. E acreditem, vamos precisar ser pessoas melhores no pós-pandemia. A gente vai precisar olhar para o outro sem o individualismo. Eu vou ter que aprender a olhar para o outro com um distanciamento, com um espaço, respeitando que ele precisa de um espaço maior também, sob o risco de todos morrermos juntos. A pandemia não é brincadeira, tem um monte de gente morrendo na ilha. E mesmo sendo um lugar afastado, com uma vida mais tranquila. O vírus não respeita isso. Deixa eu só colocar para a gente fechar aí. Tudo que a gente faz na escola é conteúdo, é conhecimento, tudo, absolutamente tudo. Quando a gente faz uma festa junina, é uma oportunidade de aprendizado. Tudo que a gente organiza, a gente não fez aqui um encontro romântico, né? A gente trabalhou história, a gente trabalhou ciências, a gente trabalhou língua portuguesa. Então, a gente, na verdade, aproveitou um tema e desse tema, esse foi o tema gerador da nossa aula. Na verdade, nós trabalhamos inúmeros conteúdos aí e se a gente tivesse tido tempo, falaria muito mais, né? Eu pulei muitas coisas que eu havia programado aqui falar. Eu havia programado falar do Brasil desde a colônia, não daria tempo para fazer isso. Muitos professores estão disponibilizando canais no YouTube, eu mesma estou dando as minhas aulas, onde eu estou escolhendo temas que são pertinentes a tudo que está acontecendo. Eu não tenho condição de prosseguir com a minha matéria se a maior parte dos meus alunos não vão conseguir me acompanhar, né? Como a Fabiana já colocou, e outras professoras também, a professora Zezé, nós não fomos treinados para isso. Educação à distância não é brincadeira. É muito sério, exige um pensamento imenso. Exige uma internet maravilhosa, a minha internet é caótica. Eu tenho mais trabalho de enviar as minhas tarefas do que propriamente de produzi-las. E para eu terminar a minha fala, fazendo a pesquisa para falar para vocês, eu também tenho aprendido muito nesse tempo, tenho feito cursos, aproveitando meu horário complementar pago pela prefeitura, tenho assistido inúmeros documentários, feito muitos registros. Eu descobri, estudando para fazer isso aqui, que os gregos diziam o seguinte: o amor, o philos, aproxima os diferentes, enquanto a raiva, o ódio, aproxima os iguais. Eu encerro a minha fala, a minha participação com esse muito pensamento bom. Dos gregos. Tá? Lindo, lindo. Muito bom. Aproxima os iguais. E o philos, né? Aproxima os diferentes, que faz o mundo ser bonito. Muito Termino legal. Minha fala aí. Gente, então, que a gente muitas fique... saudades de vocês. Muitas. Que a gente fique com esse philos nesse dia dos namorados, né? Aproximando os diferentes. Exato. Olha Edinho aí. Tati, quer concluir?
Eu quero agradecer a todo mundo que participou, né? A gente, como eu não sei quem falou, acho que foi Fabi, né? A gente passou ontem o nosso feriado, parte do nosso feriado, e hoje o dia inteiro trabalhando para fazer esse pedacinho aqui para vocês com muito carinho. A gente estudou, tentou aprender como é que a gente consegue, né, interagir através desse canal, que para a gente é tudo muito novo, como todos os colegas já falaram, né? E a gente quer sugestões de vocês, de outros temas que a gente possa, né, fazer uma outra live e falar sobre esse tema que vocês têm curiosidade, têm vontade de debater. E aí isso vai ser muito, essas sugestões vão ser muito bem-vindas, tá? Um beijo, saudade de todo mundo. Bia? Oi. Acho que a gente Eu pode ontem, encerrar, né, antes de ontem, Tá. vou encerrar. Ontem ou antes de ontem, quando me incluíram nessa furada, que eu achei que era uma furada, eu falei, mas eu sou muito tímida, eu não sirvo para isso. Mas fiquei trabalhando no que eu ia fazer, ensaiando, todas nós, né? Aprendemos muito. E, assim, eu agradeço a vocês por terem me convidado, gostei muito, e podemos marcar outras que vocês quiserem, tá? Legal. Vai, Fabiana. Então, Deixa eu dar tchau para a Fabiana terminar. Deixa eu dar tchau para todo mundo. Ó, agradeço a todo mundo, agradeço a essas professoras fervorosas, né? Simbolizando o que eu falei do braço da Rose, né? Esse povo forte, e aos nossos alunos, aos nossos amigos que aqui estão, aos pais, mesmo as críticas são muito bem-vindas, porque são elas que fazem a gente se modificar, se melhorar, se aprimorar. Só vou lembrar que a gente, na próxima live, talvez bloqueie os comentários meio cabeçudinhos que saíram ali, porque apesar de muito carinho, apesar de muito amor, nós somos escola. Dentro e fora dela, nós somos escola. Então, tem algumas coisas que a gente precisa orientar e se organizar. Assim como ninguém vai de biquíni para uma igreja e não precisa escrever isto, né? A gente também não vai ver com bons olhos algumas besteirinhas que até fazem parte da brincadeira, mas tem hora e lugar. Um grande beijo para todo mundo, se cuidem e tenham certeza que esse tempo vai passar, esse tempo sombrio vai acabar e a gente vai se reunir de novo. Um beijo. Bia, faz os agradecimentos, Bia. Já fez. É o que eu já botei lá nos comentários, mas vou falar aqui. A gente queria agradecer as filhas da Fabiana, Sofia e Clarice, sim, que nos incentivaram muito, e ao João Miguel, porque sem ele nós não teríamos conseguido fazer essa transmissão. E Tá? também a Tudo, Helena, tanto é que vocês... a Helena, que também ficou aí do seu lado, Bia. A Helena ficou aqui me assessorando, me dando água, anotando os comentários. Muito bom. E o João Miguel, ele assim, foi fundamental. Vocês podem ver que teve um festival de links, né? Também a Mariana me ajudou a muito. Mariana. Só tenho que agradecer também. Gente, agradecer a cada uma de vocês, viu? Muito bom. A iniciativa, muito boa. Legal. Vai ter mais. Vai ter mais, gente. Então é isso, queridos. O carinho que a gente tem com os nossos filhos é o carinho que nós temos com os filhos de vocês também. Em breve a gente vai estar de volta, vamos estar todo mundo trabalhando. Isso vai ficar na lembrança dos livros de história e outras lives vão estar contando essa história pra gente. Nossa. Beijo para todo mundo. Beijo. Gente. Beijo. Tchau. Que o Filos nos una nas nossas diferenças. E que o Ney, com o seu ódio... Assim seja. Acabou.